Fala Vitrais, eu sou o Madison Barreto. Sou o Bruno Santana. Mais um episódio aqui na Conferência do Efeito Prisma. Passei aí por essa playlist que tá muito legal. Vai ser pelo menos uns 10 episódios aqui da conferência. E se você quer que o Vitral vá em mais eventos, né? A gente esteve na FEFIC, foram 24 episódios, agora aqui da Conferência do Efeito Prisma também. Se você quer ver a gente passeando por aí, faça parte da nossa comunidade de vitralistas, que isso nos ajuda a ter estrutura, né? Ter recursos, equipamentos, recursos de transporte, alimentação, tudo mais que a gente precisa para ir nesses eventos. E para nossas gravações em casa também, né? A gente quer montar o nosso próprio estúdio, poder receber a galera lá. Atualmente a gente já faz isso, né? Mas usando um espaço um pouco emprestado ainda. Então, sendo parte da comunidade, você nos ajuda a fazer o Vitral chegar a mais pessoas e você fazer parte também, né? Sendo ali um pedacinho dessa... um pequeno pedaço de vidro ali, né? Desse vitral que a gente está construindo. Então, faz parte da comunidade. E é isso. É isso. Vamos Bora. lá. Convidado. Marcondes, muito legal, que bom que você está aqui. Que bom que deu certo essa gravação hoje. A gente está aqui na Conferência Prisma, você vai falar mais tarde, né? Mas para a galera que não te conhece, se apresenta aí, fala de onde você veio, enfim, sou um pouco da sua história, fica à vontade. Eu venho do Recife, sou pastor na Igreja Episcopal Carismática. A Igreja Episcopal é uma igreja bem diferente. Ela esteticamente lembra muito a Igreja Católica, mas ela é uma igreja evangélica e ela é carismática. Isso quer dizer que ela é aberta à contemporaneidade de todos os dons do Espírito Santo. E eu estou aqui na Conferência Prisma justamente por causa dessa característica, né? De ser uma igreja que procura a unidade dos diferentes. E a minha visão de você também é muito essa, assim, suas referências mesmo, né, pelo que eu vejo você falando, estão em várias tradições, assim, né, você está sempre citando tradições diferentes também, né, você acha que isso tem a ver com a igreja ou foi ao contrário, assim, você acha que a igreja te influenciou nisso? Eu acho que já era uma coisa antes da igreja, né? E até um amigo que foi ministrar na minha igreja, ele falou uma vez assim, você percebe que muita coisa do que você coloca na internet é seu e não é da sua igreja, né? E aquilo me chamou a atenção, assim, porque eu sempre achei que fosse uma coisa... Aí eu percebi que realmente, mesmo a igreja episcopal, ela reforça tanto a identidade dela como todas as comunidades, que acaba também, como é que eu posso dizer, se singularizando, se isolando um pouco, não tanto como as outras igrejas, mas se isolando um pouco. E essa coisa de quebrar a barreira é uma característica também da Constituição, que como Deus me fez, sabe? Não foi uma coisa intencional, buscada, assim, desde 2010 ali, começando pelo Facebook, redes sociais, e ali Deus deu graça, e eu não entendi como foi que isso foi acontecendo, que eu tenho o cara que gosta de mim, né? Eu gosto de usar essa expressão, fulano gosta de mim. Que é desde o cara reformadão lá, da editora Fiel, gosta de mim, até a galera lá neocarismática, radical, do rolar no chão. Aquela galera gosta de mim. E aí eu não comprometo nada do que eu tô dizendo. Às vezes o que eu digo acaba confrontando aqui e ali, mas aí o pessoal fica. E o impressionante é que o pessoal fica, né? Aí tem essa... Eles gostam mesmo assim. Gostam mesmo, né? Se sente desafiado, né? Legal. Pô, e você sempre foi da mesma tradição de fé ou você passou por uma grande mudança? Às vezes a gente conversa com alguns convidados que foi de uma tradição para outra completamente diferente, né? Isso foi assim com você? Eu passei por uma grande mudança, mas que se deu num processo. Porque eu vim da Assembleia de Deus. Tamo junto. Eu também vim de lá. Porque se você pensar a Assembleia de Deus para a Igreja Episcopal, que é uma tradição anglicana, é uma grande mudança. É uma mudança, assim, abismal, né? Mas tudo comigo não se dá, assim... eu nunca tive rupturas radicais. Tudo comigo acontece em processo. Eu vou entendendo as coisas bem lentamente e tal. E foi o que foi acontecendo. Mesmo na Assembleia de Deus, eu não era um menino sectário, porque as minhas referências não eram sectárias.
O que é que eu digo sectário? Não é uma característica que é da Assembleia de Deus apenas. De todas as denominações no Brasil, normalmente elas são sectárias. Isso é do presbiteriano, do batista. O que quer dizer com isso? Assim, vocês têm aquela impressão que a sua igreja é a única certa. Se ela não é a única certa, ela certamente é a melhor. E os outros são imaturos, né? Que um dia vão amadurecer e virão para a nossa. Então, na Assembleia é muito conhecida por uma igreja que tem esse sentimento muito forte, né? De singularidade. Nós somos o que o Espírito Santo está fazendo para o século 20 e 21. Mas só que minhas influências mais próximas foi principalmente a irmã Lídia, né? Eu falo muito da irmã Lídia. A irmã Lídia ficou muito mais evidente agora com um documentário que explodiu por aí. E vai ela entrevistar, inclusive, um dos produtores do Poder de Deus, né? Exatamente. E irmã Lídia, ela sempre enxergou o reino de Deus além da Assembleia de Deus. Foi assim que ela me ensinou. Ela já dizia assim: meu filho, se no céu só for ter assembleiano da Assembleia de Deus do estado de Pernambuco, com seus usos e costumes, né? Que só se veste dessa maneira e tal. Ela, como é que vai se cumprir aquela palavra em Apocalipse que diz que no céu vai haver uma grande multidão que ninguém pode contar, de toda tribo, língua e nação? Ela diz que se só Pernambuco observa esses costumes, né? Pernambuco e Mato Grosso. Você vê nos Estados Unidos, até a Assembleia de Deus americana, australiana, já tem outros hábitos e costumes, na África é outro. Então, aí aquilo ali me fazia enxergar. Outra coisa que eu também fazia era pegar o inário e ver quantas composições no inário, na harpa cristã, não eram de autores da Assembleia de Deus. Era de William Booth, o fundador do Exército da Salvação, que escreveu 155, aí o Canta Minha Alma, que era de uma metodista, aí você vai vendo o cara batista, o cara presbiteriano, escreveu os hinos que nós cantávamos. Aquilo ali foi abrindo a minha cabeça que o reino de Deus era muito... E que a gente recebia contribuição. A gente tem uma Bíblia na nossa língua em portuguesa, traduzida por um presbiteriano, né? E aí, eu acho que o João Ferreira de Almeida era presbiteriano. Então, a gente vai vendo que é muito maior do que a gente, quando as novas igrejas começam, elas já tem uma história lá, alguém passou, foi preparando, abrindo caminho para a gente chegar, né? Eu acho que falta muito isso ao pessoal mais jovem das igrejas mais novas, né? Esse senso de pertencimento, de continuidade, de herança histórica, de que o que a gente está começando agora, alguém preparou para a gente lá atrás, o que a gente tem hoje. E aí, né, disso eu até pensei aqui, né, que a gente tem na nossa geração agora, muitas igrejas novas, né, que não vem de uma grande tradição, né, que é uma igreja que foi plantada mais 5 anos, 10 anos. Assim. Muitas igrejas independentes ou denominações que surgiram já aqui no Brasil, que tem 30, 40 anos, mas que é muito jovem, né. E assim, você tá numa tradição que remete a séculos, né? Isso. Eu também sou da igreja presbiteriana, que também tem alguns séculos de existência. Então, existe toda uma história da igreja, né? Só que, eu não sei assim, que estatística a gente tem de Brasil, mas me parece que tem, da nova geração, assim, principalmente a galera da minha idade, tem muito mais gente nas igrejas que são mais jovens, que não tem toda uma história de uma tradição, uma confissão de fé que tem 400 anos que foi escrita e tudo mais. Como é que você vê isso também, assim, né? Estando numa tradição que é mais consolidada, de mais tempo, e dialogando com todo esse... Com as igrejas novas, né? Sim. As igrejas novas, elas têm, pelo menos eu enxergo, 2 principais tipos de igrejas novas, né? Tem algumas igrejas novas que não estão ligadas a denominações, a denominações históricas, mas que tiveram origem ali. E aí ela acaba tendo uma construção sólida. Por exemplo, no Recife, que eu acho que já tem aqui em Belo Horizonte também, tem a igreja A Ponte. Sim, né? sim. E no Recife a Ponte é de origem presbiteriana. O fundador da Ponte é filho de um importante pastor da igreja presbiteriana em Recife. Então ela tem uma doutrina reformada. Você vê outras igrejas, como a Igreja Esperança, do Gui, é uma igreja reformada. Ela é uma igreja nova. De lá. É de lá, né? Então, ela é uma igreja nova independente, mas ela tem uma tradição teológica.
E tem um outro grupo, que é principalmente os grupos que eu gosto de chamar, para não chamar neopentecostal, porque neopentecostal se tornou um termo muito pejorativo, e normalmente cabem aquelas igrejas como a Igreja Universal, a Igreja Mundial e tal, e essas igrejas não cabem nessa categoria. Então eu gosto de chamar de neocarismáticas, em vez de neopentecostais, que seria um movimento carismático independente, daquele movimento que não está nas igrejas históricas. E eu não conhecia esse movimento não, gente. Eu não conhecia nada disso, eu vim descobrir na internet, e olha que eu conheço muito de história da igreja do Brasil, e eu não conhecia. Depois eu fui vendo, eu fiz, de onde é que veio a Igreja One? De onde é que veio o Dunamis? De onde é que veio o Poêmia? Aí fui vendo que tinha um monte de igreja nova, todas elas dirigidas por menino muito novo, que os meninos começaram com menos de 20 anos, e a maioria deles não tem nem 30, e eles são pastores dessas igrejas, e as igrejas assim imensas, cheias de gente. E eu fiquei, meu Deus, que fenômeno é esse, né? Que são justamente essas igrejas assim, que elas são centenas, é mais preocupante porque elas não têm uma tradição teológica. Alguns estão buscando, por exemplo, os meninos da UAN estão aprofundando dentro da teologia reformada. Eu não sei por onde vai o movimento Dunamis, né? Eu não conheço de perto, mas o Davi Lago está ali perto deles também, né? Orientando e tudo, está ali orientando. E outros movimentos de Igreja Nova. Mas eu penso que a tendência, que o que eu percebo nos meninos, alguns deles são meus amigos, é esse sentimento de que falta alguma coisa e que eles procuram buscar. Por exemplo, a gente teve ontem aqui o Leandro, não sei se vocês entrevistaram também, Leandro Vieira, né? Leandro Vieira é de uma igreja nova, a Família dos que Creem. Então, a Família dos que Creem, até um tempo atrás, estava dentro da tradição neocarismática. Eles eram do movimento carismático radical. Mas hoje eles estão dentro de uma teologia reformada, consolidada. Então essa mudança está acontecendo muito, é o que Leandro chama de... ele entende como se fosse assim como a santificação é progressiva, o nosso entendimento também doutrinário é progressivo. A gente se converte, mas a gente não entende tudo, e aí a gente vai amadurecendo. E como as igrejas presbiteriana, episcopal tiveram séculos de desenvolvimento, essas igrejas também vão ter a trajetória delas de desenvolvimento até ter uma maturidade teológica, que não precisa ser a maturidade a tradição reformada como sinônimo de maturidade, mas algo ali dentro do arminianismo clássico, ou buscar uma raiz com que mais se identifique, né? Eu acho que isso vai ser inevitável. E essa questão da tradição, que eu acho que às vezes foi... Não sei se demonizada é a palavra, mas pelo menos escanteada, assim, né? De algumas igrejas sentirem realmente que tem algo novo nas mãos, e muitas eu acredito que tinham, né? Algo muito precioso em relação ao movimento, um mover do espírito, né? Como era chamado, assim, ou como é chamado. Mas isso que você falou dessa falta da tradição. Mas o problema é que às vezes existe uma repulsa a isso, né? A coisas que remetem a um passado, talvez até por isso que você falou no início, né, de elementos católicos que parecem da Igreja Católica, né, e aí junta essa resistência, aí a gente vai ignorar a tradição, ignora toda a simbologia também. Você acha que, você falou, né, que a galera tá buscando algo mais, mas a minha impressão é que é meio pontual assim também, sabe? E que essa resistência é muito maior, né, do que outras coisas, assim. A Assembleia de Deus, por exemplo, tem essa tradição, a própria tradição, né, mas às vezes também rejeita alguns pontos de uma tradição mais antiga que ela, né, nesse ponto. Você acha que tem uma forma, assim, desse diálogo acontecer, isso ficar mais claro, que não é uma coisa, não precisa ser uma coisa demonizada, né, que a gente não está copiando a Igreja Católica, ou está, na verdade, não está copiando, né? A gente veio dali, né? É nosso também. Uhum. Esse sentimento anticatólico, o anticatolicismo do evangélico brasileiro, ele é muito forte e é um impedimento, né? Para a busca dessas raízes, principalmente para uma tradição litúrgico-sacramental que todo mundo tem. Porque se você não abraça coisas do tipo calendário litúrgico, valorizar os sacramentos... não é só uma questão doutrinária, é uma questão da necessidade da alma humana, é antropológica. E aí o que é que vai acontecer? Você vai criar por necessidade novos ritos e novas cerimônias. O que é que aconteceu com o movimento neocarismático radical?
abraçou o movimento judaizante, raiz judaica. Aí, com raiz judaica, você agora vai ter o calendário judaico. Porque há uma necessidade de santificar o tempo. Isso é humano. Toda cultura tem a santificação do tempo. Ninguém fica no vácuo de uma igreja shopping, de um culto show. Você vai, num momento ou outro, você vai procurar veículos de estabilização. Né? E aí, esse sentimento anticatólico, claro, ele tem uma razão de ser. Ninguém nega. O catolicismo perseguiu muito o movimento evangélico no início do século XX. Aqui os missionários sofreram muito. Os nossos velhinhos têm memórias de ser apedrejado, de ser perseguido, de ser chamado de bode, disso, daquilo. Então eles têm uma repulsa real a esse catolicismo. E fora que o catolicismo aqui também no Brasil é extremamente sincrético, né? Misturado com as religiões de matriz africana e outras coisas, né? E o povo é pagão. O povo brasileiro, o povo católico é nominal e pagão, em sua maioria. Não tem aquele relacionamento pessoal com Jesus que o evangelical valoriza. E isso gera isso aqui parece católico, eu não gosto disso, né? O segundo, isso aí é uma grande barreira. Mas à medida que o catolicismo no Brasil também vem mudando, vem estudando, os próprios católicos já tem movimentos que acontecem na internet também, né? De influências católicos, de começar a estudar o catequista. Tem crescido muito, né? Assim, tem crescido muito. A galera da música. Eu acho que também com o movimento carismático, né? A coisa começou a... O movimento carismático, a leitura da Bíblia, movimentos de catequese. Você vê as páginas dos influências católicos crescendo muito. Clube de livro, como Minha Biblioteca Católica, que é do irmão do Ângelo Basso, Mateus Basso, né? E Minha Biblioteca Católica e tal. Então, esses movimentos de evangelização têm tornado o catolicismo... diminuído o estranhamento quando o evangélico olha para um católico, né? E o segundo motivo é o tradicionalismo, que é diferente de tradição, com letra T maiúsculo, né? O que a gente diz que é para voltar para essas raízes, que essas raízes são saudáveis, é a grande tradição. A grande tradição é tudo aquilo que foi da Igreja Una antes de 1054, quando teve o primeiro racha com a ortodoxia. É a patrística, é o tempo litúrgico, são coisas que não é patrimônio do catolicismo romano e nem propriedade da ortodoxia com O maiúsculo, oriental. É propriedade do cristianismo, pertence ao cristianismo. Então, quando a gente pensa em calendário, roupas e arte sacra, a gente não está pensando no catolicismo romano, a gente está pensando de um tempo atrás, onde a igreja era única, indivisiva. Era a igreja católica. E essa é a nossa herança. Que os reformadores abraçaram isso. Os luteranos, os presbiterianos continentais, da Europa continental, e os luteranos e anglicanos preservaram isso. Essa ruptura radical veio com o puritanismo inglês, né, de romper com tudo isso. Então fica muito difícil de imediato convencer, porque quando fala, principalmente os meninos de igreja nova e tal, ele acha que quando você fala de tradição, você está falando sobre o lugar que o piano deve ficar na igreja, ou que vai implicar com a cor da parede da igreja dele, com a bateria, com a bateria, no culto, se pode bater palma, e isso aí é tradicionalismo, isso não é tradição. Tradição, a gente está falando de outra coisa. De repente uma igreja pode ser contemporânea e ela ser como que Jesus disse do escriba, né? Que é aquele que tira dos seus tesouros coisas velhas e coisas novas. Ela tem uma estética contemporânea e dentro dessa estética contemporânea ela tem elementos litúrgicos, doutrinários, né? E no espaço mesmo. E algumas dessas igrejas novas eu já vejo até usando o calendário litúrgico. Elas faziam aquelas séries, faz série de Pentecostes, série de Páscoa, série do Advento, né? Já é uma incorporação da tradição com T maiúsculo dentro de um contexto contemporâneo. Dá para ter as duas coisas aí junto. Tem um negócio que você tocou um pouco aí que eu queria muito te perguntar, que é sobre quando a gente pensa em diversidade de igreja. Eu acredito que a gente não está falando só de diversidade teológica no sentido de assim, alguém leu a Bíblia e teve uma outra conclusão.
mas ela foi influenciada pelo meio dela também, né? Cultura. E é claro que essa leitura também é influenciada, né? Porque às vezes parece que aquela ideia surgiu do nada, né? Não tem influência, por exemplo, de onde ele estava estabelecido, do clima do lugar, sabe? Enfim, de todos esses pontos. A minha pergunta é tipo assim, essa distinção, sabe? Porque às vezes que tem o centro, né? Aquilo que é o eixo ali do evangelho, o que não se abre mão, mas tem coisas em torno, né? Que são frutos do momento ali, né? E que não deixam de ser coisas preciosas também, né? Inclusive, a gente já trouxe aqui o Eric e o Jaime, né? Da anglicana daqui, do Espírito Santo, né? E eles contaram sobre a história, né, do anglicanismo e de como que toda a cultura que estava envolta ali trouxe muitos simbolismos, né? Que são usados até hoje, etc. Que são coisas muito bonitas, né? E era uma coisa da cultura dos celtas ali, isso, né? Cultura elementos celta. que eles incorporaram, assim, né? A liturgia. E aí, tipo assim, o que são esses elementos? Como que a gente faz essa distinção, assim? Ficou clara a minha pergunta? Sim, ficou. Entender, né? Sobre usos, né, e costume mais exterior, eu vou por dois aspectos aí. Sobre o aspecto exterior, o Raniero Cantalamessa, que é um autor católico que gosto muito dele, ele é cardeal, ele diz assim que o problema do tradicionalista é que ele não radicaliza na tradição. Para ele, o que seria a tradição da igreja é aquilo que foi de 500 anos atrás, 300 anos atrás. E ele não está falando do movimento protestante, ele está falando dentro do movimento católico, mas eu poderia fazer essa transposição para o protestantismo. Aí ele diz assim, que aonde é que o católico radical, tradicionalista, quer voltar às raízes? A Trento. Aí ele diz, mas Trento não é a raiz. A raiz é a patrística. Se quer radicalizar, volte para os pais e não para Trento. Então aí fica uma briguinha pelo o botão da batina do padre, a rendinha litúrgica, não sei o que. Essas coisas são culturais. Falam muito da afetação daquele período burguês ali da Europa e toda essa coisa dos costumes. O que é que muitas vezes alguns grupos reformados, como neopuritanos, querem radicalizar, voltar à Inglaterra. Eles não querem voltar a eles querem voltar a Genebra do século XVI, um culto como Genebra do século XVI. O princípio regulador do culto é como a Genebra do século XVI. E aí é uma questão de costumes. Mas voltando à questão das doutrinas, né? Enquanto você falava, me ocorria isso, assim, que... porque eu já fico pensando, né? Que nas doutrinas essenciais, a gente sabe que elas são essenciais porque há clareza sobre elas nas Escrituras. As Escrituras deixam muito claro que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou fisicamente, que Jesus morreu pelos nossos pecados. São inúmeros os textos bíblicos que isso é colocado de maneira muito clara. Só que aquilo onde as Escrituras ela afirma as coisas, mas não em detalhes, né? É um pouco implícito, mas não é explícito que é posto por ela. Muitas vezes na área de eclesiologia, na área de escatologia, que são as áreas assim que não está dentro do miolo da redenção ali do Calvário. Você vê que as igrejas começam a assimilar os seus contextos culturais e transformando ali em doutrina. Do campo de escatologia, a Guerra Fria americana contra a ex-União Soviética. Aí começam as especulações de que Gog e Magog é a Rússia. E parará, aquela coisa da profecia bíblica ali em cima. Uma escatologia feita toda em cima dos Estados Unidos, da cultura americana. Aí forma de governo da igreja, né? Puxando a sardinha pro meu lado, sou episcopal, né? Você tem sempre um governo episcopal através dos séculos, mas aí vem as revoluções do século XVI, onde as monarquias caem e o parlamentarismo se estabelece. Aí vem o presbiterianismo. Que é a forma correta de governo. Que é a forma correta. Mas explica pra galera sobre o episcopal. O que é esse termo, assim, pra galera que não tá familiarizada? Episcopo é uma palavra grega para bispo, né? É de onde vem. Igreja episcopal é uma igreja governada por bispo. Como a igreja congregacional é uma igreja
governada pela congregação, e uma igreja presbiteriana é uma igreja governada por presbíteros. Tem igrejas que carregam em seu título o tipo de governo dela, né? Porque antes elas eram tão iguais em sua doutrina reformada que elas discordavam sobre governo. Então elas eram a igreja presbiteriana, a Só igreja isso, episcopal, a igreja congregacional, né? Porque nas outras doutrinas elas não tinham muita discordância. Até ali você tinha tanto o congregacional como o presbiteriano como o episcopal batizavam crianças. Aí depois é que vai vir o batista, porque ele vai enfatizar essa questão, mesmo ele tendo um governo congregacional, mas ele se distingue dessas três que são nomeadas por tipo de governo por causa da forma de batismo, né? Mas a igreja episcopal é uma igreja governada por bispos, que acredita, não é um episcopado administrativo, tipo, existem igrejas que têm bispo, igreja evangélica que tem bispo, mas não tem uma conotação sacramental. Por exemplo, a igreja Nova Vida tem bispo, mas não é sacramental, é administrativo. Walter McAllister. Walter McAllister. Então a gente chama de episcopado histórico. O episcopado histórico, diferente do episcopado administrativo, é aquela crença dos grupos episcopais que através dos séculos a gente tem uma sucessão de pessoas, desde os apóstolos recebendo imposição de mãos, umas às outras, até o dia de hoje, né? Eu não tinha pegado essa distinção aí, não. É muito parecido com a monarquia. As culturas episcopais, que a igreja episcopal nasce na Inglaterra, né? Esse nome episcopal é muito mais usado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a igreja ela tem uma tendência a se chamar episcopal, porque quando a América ficou independente da Inglaterra, anglicana é uma referência aos ingleses. Então eles pararam de usar o nome anglicano, porque eles não eram ingleses, mas eram americanos, e usavam o nome Episcopal Church, Episcopal dos Estados Unidos, né, da América. E aí a igreja anglicana é a tradição, o episcopal é a forma de governo e a tradição é anglicana. Uma coisa que eu tô lembrando aqui, você falou essa questão da guerra, né? Eu lembrei do Evangelho e Cultura, do Justo Gonzalez, que me explodiu a cabeça em relação a isso também. Que ele falou que a igreja, ela chegava no lugar onde ela ia evangelizar de formas diferentes, né? Dependendo de como ela estava sendo recebida. Então, às vezes, ela era recebida de forma muito suave, assim, né? Não havia poder do outro lado, eram pessoas mais simples, né? Com menos poder bélico, digamos assim. E aí, na maioria dessas vezes, ela subjugava, né, essa cultura, jogava a cultura dela como a correta, né? E às vezes ela chegava e tinha um reino muito bem posto, né? Poderes políticos ali muito bem colocados. Então ela precisava se adequar de alguma forma, e ele dá os exemplos, assim, né, de como que as figuras da Bíblia são usadas para falar sobre o guerreiro, por exemplo, né? Então se torna tudo uma coisa só, né? Mas é uma reflexão, dá para fazer uma reflexão muito forte sobre isso para hoje também, né? Como que a cultura influenciou a igreja de várias formas, e às vezes tem pessoas dentro de algumas denominações que, tipo, não querem admitir, né? Que, tipo assim, é um mundo entrando na igreja, mas que mundo, né? Qual cultura é essa e tal? Mas é uma distinção, às vezes, que é difícil, né? Porque às vezes tá tão imerso, né? É quase impossível a gente ver totalmente o quanto a gente tá imerso na cultura, né? A gente olhando para trás, a gente enxerga melhor. A gente diz assim, São Bernardo estava lá encabeçando a primeira cruzada e usando os textos da Guerra Santa do Antigo Testamento, de ocupação da terra de Canaã, e as guerras de Davi para validar as cruzadas, né? E a gente não percebe o quanto de repente a gente pode estar... Aí a gente olha para ele, né, e consegue fazer essa crítica, mas a gente não sabe o quanto a gente pode estar imerso na nossa cultura também, com pontos cegos, sem enxergar o que a gente está fazendo como resultado da nossa cultura e não das escrituras. A gente está colocando o nosso olhar. Agora, o Espírito de Deus, ele consegue levar alguns de nós, normalmente a gente chama isso de pessoas proféticas, além da cultura, e aí eles confrontam a igreja. Deus levanta essas pessoas que veem além, né, e essas pessoas proféticas, e elas confrontam a igreja, porque os Quakers, quando a escravidão era entendida como uma coisa bíblica,
e que a ideia não era não ter escravo, mas tratar bem o seu escravo. Quando George Whitefield, Jonathan Edwards aprovavam a escravidão, 300, 400 anos antes disso tudo, os Quakers já entendiam que a escravidão era errada. Na Pensilvânia não tinha escravidão. Porque como é que eles entenderam? Eles entenderam pelo Espírito Santo que havia alguma coisa errada com a interpretação da Bíblia. Eles não conseguiam defender, eles não tinham o recurso que a gente tem de analisar a questão da escravidão hoje, histórica e tal, mas eles já sabiam por princípio e pelo constrangimento interior do Espírito Santo que era errado. E aí, os morávios também, John Wesley já herda isso. John Wesley era abolicionista, Finney também, mas boa parte de irmãos, assim, que a gente nem pode julgar a relação deles com Deus, como Whitefield e Jonathan Edwards, mas eram escravagistas. E eles sustentavam isso a partir das escrituras, né? E Edwards era inteligentíssimo, não era um burrinho, não. Era um filósofo top. Então a gente tem que olhar pra gente assim, Senhor, misericórdia. E eu então? Misericórdia, né? Porque o cara, né? Que de repente eu tô dentro de um cativeiro cultural e não tenho consciência que tô dentro desse cativeiro. Porque daqui a algum tempo, né? Eu penso sempre nisso. Vão olhar pra gente, assim, vão olhar lá, assim, e agora ainda da nossa geração que tá tudo registrado em vídeo, daqui, sei lá, 50 anos vão assistir esse podcast e falar, olha como a mente dele era limitada, vai excluir né? tudo. Exatamente. Aquilo que ele falou naquela época, como faltava ainda compreensão. Eu penso muito nisso quando eu penso sobre a segregação nos Estados Unidos, né? Que também tem tão pouco tempo, velho. A igreja... eu penso nisso. E aí eu fico pensando às vezes assim, cara, o que será que a gente tá fazendo agora que é isso? Aí eu fui no musical do Martin Luther King, né? A galera do Nissi. E aí os cristãos lá, né? Os evangélicos e tal. Mas olha eles, não sei o quê, com uma certeza, com uma convicção, né? E eu fico pensando, quais são as nossas convicções hoje que... assim, a gente vai ver daqui a pouco o que tá muito errado, né? O que você acha, assim, que dá pra gente pensar e trazer como princípios, assim, pra gente... Você falou que a gente não consegue, lógico, né? Porque são muitos elementos, né? Mas o que você faz, por exemplo, pra tentar não cair tanto nesse lugar? Ou se faz, né, também? Eu tento ficar o máximo possível aberto às pessoas proféticas e que me incomodam, né? Porque de repente eu posso estar errado. Tem gente que incomoda a gente, que incomoda mesmo, dá um desconforto. E normalmente essas pessoas proféticas, elas não ajudam muito, porque elas não têm um jeito legal de falar e tal. Mas a gente que... E aí eu tento pensar, velho, de repente, será que eu não estou enxergando isso aqui e essa pessoa está enxergando? Também pode parecer um exercício simples, e que os antigos faziam esse exercício e não isentou eles de erros, né? Eu faço a leitura regular da Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que ilumine meu entendimento. E à medida que eu leio e releio e pedindo iluminação das Escrituras, ando sempre descobrindo algo que eu não via, né? Como o salmista diz, qual homem que conhece seus próprios pecados, purifica-me das faltas que me são ocultas. O Espírito Santo sempre traz uma iluminação de algo que não está legal, que não tá certo, né? Por exemplo, enquanto a gente estava conversando aqui, não estou dizendo isso para peso e para acusação nossa, não. Só refletindo quando você falou assim, será que no futuro, você falou, né? Vão pensar e tal. Eu fiquei pensando, será que no futuro vão dizer assim, onde é que esse povo estava com a cabeça? O Brasil estava pegando fogo, as queimadas, a cidade cheirando a fumaça, eles estavam numa conferência. Eles estavam fazendo uma conferência no meio do... juntar e apagar o fogo. No meio do caos ambiental, não sei o que. Aí eu fiquei... tá vendo? Já descobriu uma, já. Aí eu já tô refletindo sobre isso, velho. Mas isso dá um desconforto? Dá. Porque a gente tá aqui, é legal o que a gente tá fazendo, a gente tá vendo os amigos, tá conversando, tá se divertindo, tudinho. Mas de repente, é isso que Deus pode estar falando mesmo. Vocês estão
Total. Aí já tomou uma pancada, coisa maravilhosa. Mas eu queria te ouvir também, se quiser falar aí, você me interrompe, tá? Que eu só vou indo. Como é que tá o tempo? É. Nosso tempo também tá apertado. Mas eu queria que você falasse assim, a gente tá numa conferência sobre unidade da igreja, né? Ótimo. Então, a conexão disso tudo que a gente tá conversando aqui, né? A importância da tradição para a unidade da igreja. Uhum. O que você pensa sobre isso? O Dom Robson Cavalcante foi o nosso bispo, né, por um tempo. Ele dizia assim, a inclusividade da igreja, ela tem limites. Foi quase o que o Avoleta falou lá em cima. Porque você inclui para um lugar, você inclui para dentro de alguma coisa. E esse dentro tem limites, tem parâmetros, né? E aí ele diz assim, se não existe um lugar para onde se inclui, se tudo é relativo, você não está colocando ninguém para dentro de nada, né? Você está incluindo lugar nenhum. Então existe um parâmetro mínimo. E aí ele estabelecido isso como os credos. Como eu estou falando de tradição, como a grande tradição é importante para a unidade da igreja o conhecimento dos principais credos históricos, né? Nicéia, Calcedônia, Credo Apostólico, esses lugares de definições das paredes, ou como o Guilherme usou a expressão lá, dos muros da cidade, né? A Nova Jerusalém, ela tem muros, ela não é uma cidade louca que entra, ela tem muros, então ela tem limites. A gente inclui para dentro dessa cidade, que é o evento Cristo, né? Richard Foster chama de evento Cristo. Quanto mais distante do evento Cristo, que é o coração da fé, é importante. Ele faz uma diferença entre essencial e importante. É importante ter uma definição clara de qual governo da igreja é bíblico. É importante ter uma definição clara entre igualitarismo e complementarismo sobre o papel da mulher na igreja. É importante ter clareza sobre essas coisas. E não é feio ter clareza sobre essas coisas, sobre o batismo. Mas essas coisas são importantes. Mas ter uma definição clara, saber que elas não são essenciais para a questão da busca da unidade visível da igreja. Porque a unidade espiritual ela já é fato. A gente já é um em Cristo. Você pode fazer becinho, dizer que eu não sou seu irmão e não sei o que, mas se você está em Cristo, você é meu irmão. A gente está junto no corpo espiritual, no corpo místico de Cristo. Mas Jesus, quando ora em João 17, ele está falando muito mais do que essa expressão invisível do corpo. Ele diz assim, para que o mundo creia. Então é algo que o mundo vê. É uma expressão visível da unidade. As divisões e briga entre os cristãos é um mau testemunho. E Jesus quer que a gente tenha uma unidade visível. Mas essa unidade visível ela tem que ser a partir dessa grande tradição, de um núcleo de fé sólido, né? Onde a gente pode saber para quem, se a gente vai orar junto, para quem é que a gente está orando? Se a gente vai promover uma cruzada evangelística junto, que evangelho é que a gente está pregando? Essas coisas têm que estar bem claras, né? Muito bom. Amém? Amém. Pode finalizar, vamos caminhar para o final. Fechar? Podemos fechar. Tem mais um. Eu tenho um monte de pergunta, mas aí depois a gente senta e compra um frango e senta e conversa. Mas é isso. Marcondes, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Papo muito bom. Como eu falei, eu vou falar de novo, assim. Eu ficava pensando, poxa, quando a gente vai conseguir trazer o Marcondes, pessoas de longe e tal, mas foi muito legal a gente poder se encontrar. Primeira vez em BH, conferência. não? Segunda. Legal. Bem-vinda, terra do pão de queijo. Exato. Foi bem recebido. Do doce de leite de Viçosa. Isso aí. Muito bom. Melhor doce de leite do Brasil. É verdade. Um presentinho aí pra ele Opa, também. Presentinho pra você também. Aqui, ó. Eita. Vitral. Com palavras que são Obrigado. caras Alguns valores nossos. Brasilidade, mesa e vitral. Exato. É isso aí. Lindo, obrigado. E muito obrigado, Marcondes. Muito bom te ouvir, né, e ver a contribuição que você tem trazido para a unidade mesmo da igreja. Você, né, pelo tudo que a gente ouve de você, você contribui muito para aquilo que a gente está tentando ter aqui, né, nesse tempo. Então, muito obrigado mesmo. Você é um dos que incomoda, pode ficar. Você pode saber disso aí. Você é um dos incômodos do nosso tempo. Mas é isso. Se quiser falar alguma coisa aí, um recado final pra galera. Obrigado mesmo, vocês. Deus abençoe. Continue abençoando, que é um ministério também, né? Um serviço à Igreja de Jesus. Pegar essas vozes e amplificar elas e colocar aí para todo mundo alcançar e ouvir. Deus abençoe. Amém.
Valeu, galera. É isso, vejam outros episódios da Conferência Prisma, acompanhem a gente nas redes sociais e é isso. Valeu demais. Um tchauzinho Valeu. pra ali, ó. Valeu, galera.